Hello, good evening to everyone. Boa noite a todos novamente. Well, it's the third video I recorded today. É o terceiro vídeo que eu gravo hoje. And as I mentioned, we will study the irregular verbs, right? We will delve further into the irregular verbs. Nós vamos estudar a fundo os verbos irregulares. Sim. Claro que a gente não vai conseguir ver todos, nem nada, assim, a gente vai ver alguns exemplos, algumas premissas, que é o verbo regular e irregular, a gente já viu algumas diferenças. Sempre que tem um verbo irregular, eu mostro toda a sua conjugação, né, desde o seu presente ou infinitivo até o particípio passado. So let's get going, shall we? Vamos lá? Porque daqui a pouco eu vou mimir. Daqui a pouco eu vou dormir, que eu já estou ameaçando ficar com sono, né? Ok. Well, as I mentioned before, the regular verbs, como eu mencionei, os verbos regulares, só para fazer um quick review, ele se dá acrescentando ed, né? Nós já vimos, por exemplo, o verbo clean é o verbo limpar, né? Aí eu vou colocar assim, I cleaned my car before having lunch. Eu limpei o meu carro antes de ir almoçar, né? Antes de almoçar. Então, I cleaned. Eu acrescento o ed, né? Before é antes e after, depois. Ok? After, depois, before, antes. E eu mencionei a vocês que depois de preposições, quando você coloca um verbo logo depois, alguns termos, algumas palavras, elas exigem que o verbo venha com ing. É o caso do before. Então, assim, mesmo que o verbo não tenha uma natureza contínua, porque ing nós já vimos que é usado em tempos verbais como o present continuous, right? Past continuous, present perfect continuous. Então, todos os tempos contínuos, eles usam ing. Não é um tempo contínuo, isso aqui não é gerúndio, tá? Eu coloquei ing porque eu tenho a preposição before, ok? Alright. Just a quick reminder, lunch é almoço. E lanche? To have a snack. Have a snack. Are you hungry? Why don't you have a snack? Né? Ter um lanche, ou comer um lanche. É snack. Alright. Bom, nós já vimos essas regras. Tem alguns verbos que têm especificidades. Por exemplo, o verbo live, ele já tem o E. Então, eu acrescento o D. Eu não preciso acrescentar ED, né? I lived in Minas Gerais until 2008. Eu morei em Minas até 2008, ok? Nós identificamos os tempos verbais no passado, geralmente quando observamos advérbios de tempo ou referências de tempo no passado. Então, é muito fácil identificar. She studied hard because she had a test. Ela estudou muito, estudou forte, né? Porque ela teve um exame, um teste, né? Idealmente, eu usaria aqui o passado perfeito, porque eu tenho duas ações no passado, mas eu tô simplificando aqui, tá? Tô mostrando só o tempo verbal no passado mesmo. O verbo study, ele termina com Y, você tira o Y e acrescenta IAD.
né? E o verbo have é o verbo irregular, o passado dele é had e o past participle também é had, tá? Aí você me pergunta, lembra do past participle? Sim, eu lembro do past participle. O past participle, ele é usado em tempos verbais como o present perfect. Nós temos o present perfect continuous. Vou dar exemplos de ambos, tá? E nós temos também o past continuous, só que nós ainda não estudamos o past continuous, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. You have eaten too much. Você comeu muito, né? Ou tem comido muito. You have eaten too much, now you're not feeling well. Então, lembra que nós falamos que esse tempo verbal, ele tem uma conexão com o presente, né? Ele não é um passado simples, é um tempo presente que tem uma conexão com o presente. Aliás, é um tempo no passado, né? É um tempo, como eu vou te explicar? É um presente perfeito, ou seja, é uma ação que já ocorreu, mas que tem conexão com o presente. Então, não é um passado simples. Então, you haven't eaten too much, now you're not feeling well. Ou you aren't feeling well. Então, você comeu muito, too much, né? Aqui, o to, ele não é também, tá? Ele tem uma ideia de intensidade, too much, né? Demais. Agora, você não está se sentindo bem. You're not feeling well, ok? O tempo verbal nessa parte aqui que eu acabei de grifar é o present continuous, ok? Alright. O present perfect continuous, por sua vez, é uma ação ou evento que começou no presente e tem continuidade, né? Ele representa continuidade. I've been studying English since I was a child. Ele tem uma continuidade, por exemplo, eu estudo inglês ou venho estudando inglês desde que eu era uma criança, né? Since é desde, né? Lembra do since e for que nós já vimos? Então, qual é a estrutura do present perfect e qual é a estrutura do present perfect continuous que nós já vimos? É o verbo have mais o verbo no particípio passado é o present perfect. O present perfect continuous, por ter uma natureza de continuidade, ele vai ter um verbo com ing. Então, ele vai ser have ou has, né? Ambos podem ser have ou has, mais been, mais o verbo principal seguido de ing. Então, essa estrutura aqui ela é fixa. Esse tempo verbal contínuo, present perfect continuous, ele sempre vai ter have ou has, mais o been, mais o verbo seguido de ing, tá? Bom, então inicialmente nós vimos essa estrutura para lembrar também que a gente tem verbos regulares, né? Por exemplo, his TV has been repaired. A sua TV foi consertada. Que tempo verbal é esse? É o passive voice, é a voz passiva. Então, eu tenho verbos regulares aqui, né? Repair, eu acrescento ed. E a voz passiva, que está no present perfect. Caso eu queira colocar essa frase na voz ativa, eu vou colocar primeiro quem fez a ação. Nessa frase aqui, observa-se que eu não tenho o agente da passiva, eu não tenho quem executou a ação. Então, eu vou colocar, por exemplo, I
have repaired his TV. Aqui eu estou especificando que eu consertei a TV dele. Lembra que eu falei que quando eu tenho o tempo verbal da voz ativa é o tempo verbal do verbo to be na voz passiva. Então, como eu tenho aqui um present perfect, eu tenho que colocar present perfect no verbo to be, que é essa parte que eu acabei de circular. Eu uso verbos regulares aqui também, tá? Eu posso usar verbos regulares. Aqui não tem como eu usar um verbo regular, porque a estrutura ela é fixa, né? Eu tenho have ou has, mais o been, mais um verbo com ing. Então, nesse caso, não é possível. Mas, no caso do present perfect, é possível sim, né? Quando eu falo assim, he has lived in the US for 10 years. Aqui, por exemplo, eu digo que ele mora ou tem morado nos Estados Unidos por 10 anos. Eu coloquei has lived. Então, lived é um verbo regular, né? Então, assim, nós estamos começando com os verbos regulares. Vamos fazer um resumo aqui, um resumão de quando eu uso verbos regulares. Primeiro, eu uso verbos regulares no passado simples, né? Verbos regulares no passado, que é o passado simples, que é o tempo principal que a gente usa um verbo no passado. Eu uso verbos regulares no present perfect, desde que o verbo seja regular. Por exemplo, aqui eaten não é um verbo regular, né? O verbo eat, que é o verbo comer, o passado dele é ate e o particípio passado é eaten. Então, não é um verbo regular. Não é um exemplo de verbo regular. Aqui, nós já vimos que não é possível colocar um verbo no passado. Nesse primeiro caso aqui, porque a estrutura do Present Perfect Continuous ela é fixa. Eu tenho have ou has, a depender do sujeito, né? Quando que eu uso has? Para he, she ou it. Since I was a child. Desde que eu era criança. E quando que eu uso was? Eu uso was para I, né? I was. Para he was. She was, it was. Tá? Logo abaixo, nós vimos um exemplo da voz passiva, em que eu usei um verbo regular que termina com ed. Então, his TV has been repaired. É uma voz passiva, mas perfeita, que é present perfect. E quando eu passo essa frase para a voz ativa, eu uso o present perfect também, tá? É o mesmo tempo verbal. O tempo verbal do verbo na voz ativa é o tempo verbal do verbo to be na voz passiva. E aqui temos um exemplo, finalmente, do verbo lived, né? Isso aqui é passado simples? Não, é o particípio passado. Os verbos regulares, como eu mencionei, eles têm o passado e o particípio passado iguais, os verbos regulares. Por isso que ele é chamado de regular. Primeiro, característica. Ele tem o acréscimo de ed no final do verbo. Como o verbo livre já termina com é só acrescentar o de. E o particípio passado é igual ao passado simples. Então, assim, fica fácil. Na prática, os verbos regulares são a maioria, né, gente? Os verbos irregulares não são tantos, mas são muito usados. Tem muito verbo irregular que é usado constantemente ou com muita frequência mesmo por um nativo ou por quem está estudando inglês. Então, é necessário você memorizar ao menos alguns. Bom, nós vimos... Eu falei que essa lição seria sobre verbos irregulares, mas na prática não foi sobre verbos irregulares. Na verdade, é um comparativo, né? Primeiro nós vimos os regulares. A próxima lição, nós vamos ver os irregulares.
alguns exemplos, tá? Porque não pretendemos exaurir as possibilidades. Verbos irregulares são muitos, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês, ok? Alright, people, have a good evening. Bye bye.